Fala, Agora Marcos. foi. Será que era o fone de ouvido? Cara, eu acho que era o microfone do telefone. Tava com algum problema no microfone do telefone. Trocando de telefone, agora acho que resolveu. Ah, beleza. Então vamos chamar a galera aí, vamos esperar mais 2 minutinhos, a gente espera a galera entrar. Claro, vamos Mas esperar a é galera um, voltar agora aqui. ô Cássio, é um bom Já, mote aí para quem já tá, já temos 16 pessoas aí. É um bom mote até para o ajustar as velas, né? já foi uma adaptação bem rápida e necessária aí, né? Fazer o debug e entrar, né? É, complicado essas E, tecnologias aí. e aí, cara, vamos lá, eu trabalho com tecnologia, né? A gente começar o bate-papo. E trabalho já há algum tempo com isso. E já trabalho no esquema de home office, não obrigatório, mas com a possibilidade de trabalhar de home office, eu diria que mais ou menos há 20 anos. E é diferente, agora eu estou obrigado a home office, eu não posso sair de casa, o que todo mundo está passando. Na primeira semana eu ainda estava em situações de emergência indo para a rua, mas é interessante como você vê que isso aí não é uma cultura e como tem muita gente passando dificuldade, desde tecnológicas complexas até tecnológicas simples, né? E uma decisão que eu tomei a partir de segunda-feira, vou fazer um mini plantão de 1 hora, de umas 2, para ajudar os amigos que tenham dificuldades, ou seja, vendo tecnologias que podem ser usadas para fazer conferência, como é que eu consigo colaborar com documentos, enfim, trocar ideia, porque perrengues como esse acontecem sempre, cara. Não é tão É, incomum assim, né? não, infelizmente não é. A gente tomei uma surra aqui do telefone até entender. Agora acho que está resolvido aí, troquei de telefone e o microfone vai. Acho que agora está funcionando legal aí. E a gente está escutando super bem. Legal. Já temos 30 pessoas aí, tá? Agora o pessoal está começando a entrar bastante. Vou pedir uma ajuda aí para. Tá aí o Cássio está passando aqui para deixar um abraço pro Cássio e para Grande mim, xará. beleza? Cássio, conheço há um pouquinho de tempo, acho que um pouquinho mais do que você, Cássio. O outro Possivelmente. Cássio, o Cássio de O outro Brasília. caso. Baita figura. É o melhor caso que eu conheço. Bom, talvez empate. O Cássio, eu fui treinador dele quando ele velejava de Optimist. A gente foi bastante amigo durante muito tempo aí. Aí a vida separou e cada um foi para um lado, mas ainda é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Temos 30 pessoas, vou pedir um favor, quem está online aí, dá um ping, dá um oi para os amigos, chama para a galera entrar e a gente vai começar já, beleza? Bom, Cássio, te apresentando rapidamente para quem está aí e não conhece, o Cássio é team leader da classe Optimist já há alguns anos, há 8 anos, e com uma baita experiência. Eu conheci o Cássio um pouco mais próximo há cerca de um ano, no norte-americano de Optimist do ano passado, e tive uma admiração muito grande pela seriedade, pelo compromisso, pela forma como o Cássio conduz as coisas. E vendo o vídeo do Cássio que viralizou e algumas conversas que a gente tem, inclusive pela Prime Sale, eu achei que era um momento muito bacana da Optimist Brasil promover esse bate-papo com o Cássio, para ele compartilhar não só essa experiência de team leader, que o nome mesmo já reflete o momento que a gente está passando hoje e a necessidade que a gente está passando hoje. Ou seja, é um momento que as lideranças estão se reinventando, a importância de lideranças sérias darem um exemplo do que é correto para fazer nesse momento. E, além disso, o Cássio é técnico também, é técnico de 420, de 470, de laser, está trabalhando com a equipe olímpica do Jason e do Gustavo. E o Cássio tem uma empresa, a Prime Sale, onde ele dá treinamentos para grandes empresas grandes como uma Gerdau, por exemplo, de liderança, como você trabalhar com times, trabalhar a liderança, principalmente em momentos críticos, que é onde é mais difícil você ter uma liderança, né, Cássio? É um momento onde todo mundo se perde e aí é aquele momento mais importante de você manter o foco, manter a disciplina, manter o seu plano ou ajustar seu plano. E é isso, Cássio. Muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência e tá contigo a bola. Valeu, Marcos. Obrigado pela apresentação.
Aproveitando o gancho aí, o vídeo, acho que foi talvez o principal motivador aí da gente fazer essa conversa agora, né? Que nem tu falou, a gente já tinha relação antes e com a classe Optimist tem uma relação de longa data. Então, super legal estar participando aí de um bate-papo com a classe, além da classe, né? Mas através do perfil da classe. E esse vídeo eu achei ele super legal, assim como um marco, digamos, da gente fazer esse papo, porque ele nada mais é do que uma representação ou um resumo do que eu sempre acreditei que é o que a classe Optimist promove para os seus velejadores, né, para as crianças que velejam no Optimist, mas também para quem está ao redor, né, nós, pais, técnicos, enfim, todo mundo que vive a classe Optimist e vive a vela de alguma forma, mas o Optimist, por ser o berço da vela, por ser onde tudo isso começa a surgir, eu acho que é onde essas coisas se tornam mais intensas e mais tangíveis, que é essa atitude, esses comportamentos que a vela, que o velejar acaba nos ensinando, né? Então, o vídeo nada mais foi do que uma tentativa de usar essas lições que a vela nos proporciona, esses aprendizados sobre como é que a gente pode agir em situações difíceis, foi traduzir isso de uma forma democrática, digamos, né? Não só para quem veleja, mas para qualquer pessoa que se identifica com estar vivenciando um momento totalmente incerto, novo, desafiador e que talvez não tenha tido a mesma oportunidade, o mesmo privilégio que a gente da vela teve de aprender certas coisas que, né, subir no barquinho lá e enfrentar mau tempo nos ensinam, mas que pode servir também de referência, de lição, de uma nova forma de encarar as coisas, né? Então, eu acho que o que me deixou super feliz com todo o buzz, assim, com toda a repercussão que o vídeo teve, foi perceber o quanto realmente as pessoas se identificam com esse tipo de coisa, né? O quanto a gente que está proporcionando para as crianças que velejam de Optimist essas experiências, o quanto a gente está proporcionando para ela, na verdade, aprendizados que elas vão levar para a vida inteira e que realmente colocam elas numa posição privilegiada perante a sociedade em geral, assim, né? Realmente elas acabam vivenciando coisas e tendo a oportunidade de aprender certas maneiras de agir, de encarar suas próprias dificuldades que são extremamente valiosas em qualquer contexto da vida, seja ele depois numa faculdade, no trabalho, seja qual for o trabalho e na vida em geral, né? Então, o vídeo nada mais foi do que um resumo, digamos, do que eu entendo que é o que a vela acaba nos ensinando e que, para mim, mais do que qualquer outra coisa, é essa palavra, né? Atitude, né? Que foi o que a gente usou para dar de título até para essa conversa, ou para tentar ser um guia, pelo menos, a um principal assunto do que a gente vai conversar. Mas a atitude, os comportamentos, a maneira de pensar e de agir que o velejar nos ensina, eu acho que é algo realmente incomparável com qualquer coisa que eu tenha encontrado já na minha vida. E é uma coisa que eu levo para o meu dia a dia, não só para mim pessoalmente, mas busco levar para outros também, né? Então, tu comentou da Prime Sale, e a Prime Sale nada mais é do que isso, né? Uma tentativa de estruturar maneiras de levar para as pessoas os aprendizados que a vela me proporcionou ao longo da minha vida e que cada vez mais a gente vai percebendo o quanto esses aprendizados eles têm eco e têm necessidade em contextos dos mais variados, né? Então, a Silvia, por exemplo, comentou comigo, a Silvia Cardoso da Optibra comentou comigo, pô, o vídeo eu recebi aqui num grupo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Então, assim, nos mais diferentes contextos, contextos nos quais eu não estou inserido pessoalmente de forma alguma, contextos nos quais a vela naturalmente não estaria presente, o vídeo se espalhou e acabou repercutindo e tendo um impacto legal. Então, de novo, isso para mim só mostra o quanto esses aprendizados, essa maneira de agir que a gente acaba tendo com a vela, eles se aplicam para inúmeras situações, né? E, Cássio, como é que foi esse sentimento? Você fez o vídeo. Primeiro, o que você pensou? Você falou um pouquinho, né? Compartilhar um pouco desse aprendizado que você tem na vela, um pouquinho da experiência da Prime Sale. Mas quando vocês, o time da Prime Sale, elaborou esse vídeo, vocês imaginaram que, ou vocês pensaram que ele tivesse essa repercussão? O objetivo era ter essa repercussão de dar a volta ao mundo? Eu, por exemplo, recebi o vídeo da minha irmã, que recebeu da chefe dela, que trabalha na área de tecnologia e não conhece ninguém que veleja. Ou seja, isso é muito bacana, né? Você vê essa questão da viralização da comunicação e como a comunicação está muito próxima. E isso para o bem e para o mal, né? Você imaginava que o vídeo fosse ter essa abrangência e qual foi o sentimento disso? Cara, de forma alguma eu imaginava essa abrangência, sendo bem sincero. O vídeo, na verdade, até contando como ele foi feito, ele teve 48 horas totais entre surgir a ideia e ele estar na rua. Assim, foi extremamente rápido, porque realmente a ideia não era ser um grande projeto, uma grande ação, tanto que a gente
optou por não botar o meu nome em nenhum lugar, o nome da marca, ficou só lá no final. Acho que a grande maioria das pessoas, a gente tem essa estatística, né? As ferramentas digitais nos dão esse tipo de estatística de quantos por cento das pessoas assistem até o último segundo, né? E o logotipo da empresa e o nome da empresa só aparece no último segundo do vídeo, né? Então a grande maioria das pessoas que assistiu nem sabe que foi a empresa que fez. Então não foi uma ação visando ter uma repercussão para a marca, nem para mim pessoalmente. Mas a ideia do vídeo surgiu. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga que chama Greta, a Greta Paz. Ela é dona de uma agência que é a Eixo. A Greta, inclusive, foi selecionada ano passado naquela lista da Forbes dos jovens com menos de 30 anos de destaque nos seus ramos. E ela trabalha muito com produção audiovisual, com vídeos. E ela sempre me falou o quanto ela acreditava que o vídeo ele tem um poder inspiracional muito forte, né? Ela, na agência dela, escolhe trabalhar com vídeo porque ela acredita que esse é o formato de mídia que mais consegue tocar as pessoas, inspirar, né? Trazer um lado humano, digamos, para a comunicação. E quando a gente estava vivenciando esse momento todo, começando essa crise do corona, tudo mudando no contexto pessoal, profissional para todo mundo, me veio muito a fala dela, assim, e eu vendo que a Prime Sale, que sempre teve um formato de atuação totalmente offline, né, totalmente analógico, ou seja, nossos treinamentos são presenciais, exigia muitas vezes que líderes do Brasil inteiro de uma empresa viajassem para determinado lugar, as pessoas velejavam, né, assumem o comando dos veleiros e velejam efetivamente. Então, nosso trabalho na Prime Sale precisou ir para o digital. E nesse desafio de ter que botar o trabalho da Prime Sale para o digital, e lembrando da Greta falando dos vídeos e como eles podem tocar as pessoas, a ideia que me veio foi, cara, vamos tentar passar uma mensagem que inspire as pessoas. E um texto talvez não vá fazer isso da mesma forma que um vídeo poderia fazer. Então, eu liguei para a Greta e ela me sugeriu, cara, vamos fazer um vídeo, mas faz tu falando. Eu acho que tem que ser uma coisa que venha de dentro, acho que tem que ser uma coisa que vocês estejam realmente querendo dizer para fora com uma mensagem legal. Então, isso acabou simplificando muito a produção do vídeo, né? A gente usou imagens. Tá ouvindo aí? Não. Não tá ouvindo. Galera, quem não está escutando o Cássio, fala aí no chat. Só para ver se eu sou eu. Fala alguma coisa aí, Cássio, só para... Tá escutando? Tá ouvindo? Não, beleza, Cássio, toca. Pode ser que não tenha algum problema. Gente, o Cássio caiu. Beleza, pessoal, o Cássio já vai entrar novamente. Cássio já está entrando aí novamente, pessoal. Tá Oi. ouvindo aí? Deu certo. Na Legal. verdade, agora fui eu aqui. Tá. Desculpa, quer continuar então? Tudo Legal, ótimo. não, tava comentando então de como é que o vídeo surgiu, né? E a sugestão da Greta da gente ter feito com a própria, foi a minha voz narrando no fim, porque a ideia era justamente essa, era ser uma mensagem o mais sincera possível de que pudesse inspirar as pessoas de alguma forma ou dar um apoio de alguma forma nesse momento que estava todo mundo perdido, digamos. E então assim, não tinha nenhuma expectativa de repercutir tanto, realmente foi muito surpreendente pra gente o quanto Legal. isso acabou veiculando e recebendo de todos os lados imagináveis, assim, pessoas comentando que tinham recebido o vídeo em algum lugar e tudo mais.
Então foi realmente muito engraçado, assim. Teve gente que me encaminhou o vídeo sem saber que o vídeo era meu, inclusive, achando, pô, legal, olha que bacana esse vídeo, assiste aí, acho que tu vai gostar. E eu respondi, não, só eu falando no vídeo, inclusive, né? Então foi até engraçado um pouco, mas foi muito legal ver essa repercussão, né? E, Cássio, uma coisa que você começou, e aí a gente pensar também na garotada do AP que está aí, e aí eu vou pedir de novo para vocês aí que estão online, passe uma mensagem para os amigos, vamos chamar o pessoal para entrar, para começar a fazer perguntas, mas acho que uma das coisas que o esporte nos ensina, não só a vela, mas acho que a vela principalmente, porque a gente lida com muitos fatores que a gente não controla. A gente não controla a intensidade do vento, a gente não controla a direção do vento, a gente não controla quando vem aquele temporal, a gente não controla, mas a gente tem que prever e a gente tem que agir. E você agiu rápido, você falou que pensou num vídeo, fez um baita sucesso e da ideia até a implementação em 48 horas ele foi para o ar. Como é que é a importância disso? E aí muitos dos meninos, das meninas estão aí vendo, ou das famílias, dos pais, das mães, estão passando por um momento que as crianças também estão entrando naquela fase do vou fazer faculdade, eu vou começar a ter uma profissão. Como é que é isso, cara? Como é que é hoje? Como é que você vê o mundo de hoje? E como é que o nosso esporte ajuda nisso? A pensar rápido e agir rápido. Acho que esse é um ponto importante, né? Legal. Cara, eu acho que é de novo, né? Até citando mais uma vez o vídeo, mas a grande mensagem do vídeo, para mim, o que mais a vela ensina, que nesses momentos que a gente está comentando é super importante, é entender exatamente isso. Assim, a gente não tem como controlar tudo ao nosso redor, né? E na vela isso é muito tangível, isso é muito fácil da criança aprender, né? O vento a gente não controla, nossos adversários a gente não controla, tem vários fatores que fogem do nosso controle. A gente, que nem tu falou, a gente tenta prever, mas muitas vezes nem prever a gente consegue, né? Então existem previsões tanto de tempo, de meteorologia, né, que a gente usa no barco, quanto previsões de economia, de política, de cenário externo. Tem previsões, a gente tem referências, mas elas não são nunca uma certeza, né? Então, mesmo tendo previsões, a vida e a vela são imprevisíveis, são incertos, e cabe a gente entender exatamente até onde vai o nosso controle. E por que eu acho que é tão importante a gente entender o que a gente controla e aceitar o que não controla? Porque direcionar a nossa energia para se preocupar ou sofrer com o que a gente não pode controlar é desperdício de energia. É claro que prever, observar o cenário, isso tudo é absolutamente essencial. Mas eu vejo, por exemplo, a criançada do AP, e não só do AP, mas velejadores já feitos nos 470, no laser, em qualquer classe que seja, mas é natural ver velejadores, por exemplo, torcendo que dê uma condição de vento X em determinado campeonato, determinado dia do campeonato. Pô, amanhã tem que dar o meu vento, tem que ser um vento forte porque eu tô pesado. Amanhã tem que dar um vento fraco porque eu sou leve, eu preciso de um ventinho mais fraco que vai me ajudar. Cara, torcer para o vento melhorar é desperdício da tua energia, é o foco no lugar errado, né? A preocupação tem que ser muito mais na tua atitude, como é que tu vai lidar com isso. Mas se der um vento fraco, como é que tu vai lidar com isso? Né? Se der um vento forte, como é que tu vai lidar com isso? Se não tá em regata, como é que tu vai lidar com isso? Então, o que eu acho mais legal da vela é ensinar, primeiro, essa compreensão de que tem muita coisa que a gente não controla, mas a nossa atitude é sempre uma escolha nossa. A maneira como a gente vai agir e reagir às coisas que acontecem ao nosso redor, ela é sempre uma questão de escolha nossa. A gente sempre tem o poder de escolher como é que a gente vai agir a cada coisa que acontece, a cada mudança de cenário que se impõe. E eu acho que o mais importante é saber fazer essas escolhas conscientemente. O que eu quero dizer com isso? É comum a gente escolher de forma automática, inconsciente, sem se dar conta do que a gente está escolhendo. Por exemplo, criança do Optimist, quando monta uma boia lá, uma primeira boia de contravento, uma primeira marca da regata, começa a regata super mal, ela tem uma escolha de como é que ela vai reagir aquilo. Ela tem uma escolha de se desmotivar, de ficar triste, de ficar braba, de ficar irritada, de querer quebrar o barco, ou ela tem a escolha de manter a concentração, tentar ficar mais calma, voltar o foco para o que tem de regata pela frente, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Então, isso sempre escolhas. Mas muitas vezes essas escolhas elas acontecem automaticamente, né? A gente não se dá conta que a gente está automaticamente escolhendo ficar brabo, a gente não se dá conta que a gente está automaticamente escolhendo perder o foco ou culpar o meu técnico que falou que era a esquerda, ele é a direita. Então, nesses momentos, são tudo escolhas que a gente está fazendo. Então, acho que o primeiro grande lance é entender que a nossa maneira de agir é sempre uma questão de escolha e que isso sempre está no nosso controle, né? O vento pode não estar, o cenário externo pode não estar, mas a nossa maneira de agir ela sempre está no nosso controle.
Sobre o que tu falou de agir rápido, outra coisa que eu acho sensacional, e isso eu digo com muita clareza para todo mundo que eu já treinei ou que eu já trabalhei de alguma forma, o maior diferencial, se a gente pega hoje, por exemplo, uma súmula do Brasileiro de Optimist, a gente vai olhar do primeiro ao 15º, vamos dizer assim, cara, tecnicamente, todos eles treinam com os mesmos técnicos, já fizeram clínicas com todos os técnicos, eles têm basicamente o mesmo material, eles têm, de certa forma, as mesmas condições, a mesma informação técnica. Não é isso que faz a diferença. Para mim, o que sempre faz a maior diferença é a atitude, é como eles estão agindo, né? A grande diferença entre o cara que é campeão e o cara que não é, na minha opinião, não é a questão técnica. E eu estou citando isso para falar, por exemplo, sobre o vídeo. Eu nunca tinha feito uma narração, uma locução de vídeo na minha vida. Eu não sabia tecnicamente fazer isso. Nunca tinha feito isso antes. Vídeo era uma coisa que a gente tinha produzido uma vez e, assim, também não era algo que a gente manjava. Estar no digital e ter que distribuir um conteúdo que nem um vídeo online era alguma coisa que a gente também não conhecia. Então, o principal elemento que me fez botar esse vídeo na rua e que acabou gerando toda essa repercussão bacana que a gente estava falando foi a atitude de entender que tinha muita coisa que eu não controlava, mas escolher agir com coragem apesar disso tudo, né? Então, mesmo sem saber exatamente, mesmo sem ter o conhecimento técnico para fazer, a atitude de tentar fazer, eu acho que isso é a grande lição, sabe? É entender que a gente sempre tem o poder de escolher como é que a gente vai agir. Então, eu tinha um cenário em que eu precisava ter algum material, eu precisava ter algum conteúdo online, eu não sabia como fazer, eu nunca tinha feito, e eu podia escolher, bom, eu escolho aceitar essas limitações, eu escolho, de alguma forma, agir perante elas, né? Então, essa questão da escolha da atitude, de como agir, de como reagir, para mim ela é o grande lance, assim, sabe, Marcos? É o grande aprendizado da vela e isso pode ser incorporado de uma forma muito profunda para qualquer aspecto da vida, né? Eu acho que isso a gurizada da Optimist aprende, qualquer velejador acaba aprendendo mais cedo ou mais tarde e eu acho que é o grande aprendizado que a gente leva. Legal. Ô, Cássio, atitude é uma palavra que você tem a definição lá no dicionário. Agora, você traduzir isso para o dia a dia é uma coisa que até para as crianças é interessante. Como é que elas percebem isso, né? E aí é uma coisa que, principalmente em casa, a gente conversa muito, né? Atitude. O que é atitude? Como é que você Perfeito. uma atitude e vê ela como sendo uma atitude positiva ou uma atitude não tão positiva? E outra coisa, muito bacana que o esporte leva. Você vai ter um campeão, você vai ter um cara que vai ganhar. Agora você vai ter N pessoas que podem se destacar por uma atitude positiva ou por uma atitude negativa. Quem que você vai mais lembrar daqui a 20, 30 anos? Foi aquele cara que Perfeito. ganhou o campeonato ou aquele cara que tinha uma atitude diferente? Muito legal. Tu está fazendo duas perguntas que cada uma delas dá bastante resposta. Eu vou responder a primeira de uma forma mais objetiva, do que é atitude, e a segunda eu vou investir um pouquinho mais de tempo, que eu acho que é um tópico super relevante, principalmente para a galera da vela que está assistindo. O que é atitude, né? A minha definição simples, ou a mais simples que eu consigo traduzir, atitude é a maneira com que a gente faz o que a gente faz, né? Então, para a criança do Optimist, né? Tu pode ter dois velejadores treinando por 3 horas. Eles estão fazendo a mesma coisa. Os dois estão treinando durante 3 horas, com o mesmo treinador, com o mesmo exercício de largada, tudo igual. Os dois estão fazendo exatamente a mesma coisa. A atitude está na maneira com que cada um deles está fazendo. Tu pode ter os dois fazendo exatamente o mesmo treino, o mesmo exercício, mas um deles está extremamente focado, extremamente concentrado, extremamente dedicado, levando a sério. E o outro pode estar fazendo o mesmo exercício, mas pensando na escola, pensando no futebol, pensando no videogame e totalmente descomprometido, né? Então, a atitude, para mim, é sempre a maneira como a gente faz o que a gente está fazendo. E ela acaba transcendendo tudo, né? Então, para um velejador, a atitude está na alimentação, ela está no horário que vai dormir, ela está no treino, ela está no depois do treino, no cuidado com o barco, na preparação física. A atitude está presente em absolutamente tudo. E por isso, para mim, ela é a arma mais poderosa que qualquer velejador, mas qualquer pessoa tem. Porque ela está implícita em absolutamente tudo que a gente faz. Então, as mudanças de atitude ou esse desenvolvimento de atitudes positivas, ele é extremamente importante e relevante justamente por isso, né? Ele vai estar com a gente em absolutamente tudo que a gente fizer. Sobre a questão do resultado, né, do campeão e de que a gente vai lembrar. Tem um dos maiores aprendizados que eu tive na minha curta carreira de velejador, mas que como técnico tem sido uma das coisas mais valiosas de eu conseguir trabalhar com as pessoas que eu treino e que eu acompanho em campeonatos de forma geral, é a diferença entre o resultado e o desempenho, né? O resultado, ele é sempre um evento aleatório.
Estou usando um termo aí matemático de evento aleatório, mas o que eu estou querendo dizer? Que o resultado é algo que a gente nunca controla. O resultado a gente nunca tem como controlar. Eu vou dar o exemplo do futebol. Eu estava essa semana, inclusive, conversando com uma pessoa que trabalha na gestão de futebol de um grande clube aí do Brasil. E a gestão do futebol hoje, é toda a maneira que eles usam para contratar jogadores, para avaliar se o perfil do jogador está de acordo e para avaliar se o time está indo bem ou não, não é em cima dos gols marcados. Porque o gol marcado no futebol é um evento totalmente aleatório. É a bola aí ter ido 1 centímetro para o lado, é a diferença dela ter batido na trave e entrado, ou batido na trave e ido para fora. É a ponta da luva do goleiro que tira uma bola que entra ou não entra. Então, o resultado final, o gol, ele é um evento que não tem como se controlar. Ele é uma coisa que vai acontecer ou não e não cabe a gente definir o gol. Agora, a gente tem como aumentar a probabilidade do gol acontecer. A gente tem como ter jogadores que aumentam a probabilidade de gol. Ou seja, jogadores que chegam mais próximos da área, jogadores que têm um melhor chute, que em geral acerta mais o gol, jogadores com características que se complementam e por aí vai. E velejando é a mesma coisa, né? A gente tem que estar sempre aumentando a probabilidade de sucesso. Mas o resultado de uma regata a gente não vai controlar, porque a gente não controla o vento, a gente não controla o nosso adversário. Então a gente não tem como controlar que o nosso adversário vai fazer um movimento melhor ou pior que o nosso. A gente não tem como controlar que o vento, que talvez eu tenha previsto que venha mais da esquerda, cara, é possível que ele venha mais da direita. Agora, a probabilidade maior era que ele viesse da esquerda. Em determinada regata, isso pode ter feito a diferença de eu não ganhar e ser um oitavo. Mas se eu estou sempre trabalhando com a probabilidade, sempre pensando em aumentar a probabilidade de sucesso, na média, na consistência, isso acaba se pagando. Então, essa diferença de resultado e desempenho, para mim, ela é essencial, porque ela também traduz a diferença de atitude das pessoas. Né? Isso é uma coisa simples, entre aspas, mas que ela repercute em muitas maneiras de agir. Porque as pessoas que estão única e exclusivamente pensando no resultado, elas não têm a preocupação de evoluir e muitas vezes elas acabam indo contra valores do esporte, porque o que importa é ganhar. Né? E se tu começa a entender ou pensar equivocadamente que o que importa é ganhar, o que importa é o resultado, tu não entendeu nada sobre o esporte. Né? Eu não estou falando só da vela, estou falando de qualquer esporte que seja. Ou No sobre, esporte... Oi? ou sobre a vida, né? Ou sobre a vida. Então, assim, o que nunca o mais importante foi ganhar. E essa diferença entre resultado e desempenho ela nos ajuda a entender isso. Então, o que eu sempre trabalho com os velejadores é a atitude ser sempre focada no desempenho. A galera que já trabalhou mais proximamente comigo, principalmente quando eu estou na água como técnico, eu não critico ou nunca trago uma crítica para o velejador por um resultado ruim, mas sim por um desempenho ruim. Então acontece de um velejador meu ganhar a regata e ele chegar no bote e ouvir uma crítica, porque ele, num segundo contravento, por exemplo, foi errando e foi diminuindo a probabilidade de sucesso dele. Ele pode ter tido uma passada, ele pode ter dado uma sorte de que o vento acabou pintando mais pro lado dele, mas ele de alguma forma teve erros de desempenho. Então, às vezes acontece do cara largar super mal e ganhar uma regata. Comigo, ele nunca está sendo elogiado por ter ganho a regata. Ele está sendo, de certa forma, criticado ou instruído a corrigir a largada que foi ruim. Então, o foco é sempre no desempenho, não no resultado. Assim como muitas vezes o cara chega em 20 na regata, mas, putz, o cara teve o azar, uma ocasião de tomar um pênalti na largada, largou em 50 e o cara chega em 20. O cara, o desempenho foi excelente, né? Provavelmente esse cara conseguiu velejar muito bem ao longo da regata. Então, essa diferença de desempenho e de resultado é essencial, porque essa atitude do foco numa coisa ou na outra faz toda a diferença. Né? Qualquer atleta de ponta, esses caras têm que se planejar 4 anos antes para uma Olimpíada, esses caras têm que estar pensando num planejamento extremamente complexo. É absolutamente impossível que essa pessoa fique 4 anos pensando no resultado. Se ela ficar 4 anos pensando no resultado, ela não chega onde ela tem que chegar. O objetivo tem que ser muito mais em relação à melhora de desempenho do que em relação a resultados. E saber diferenciar essas duas coisas é absolutamente essencial. Então, uma das dicas que eu mais tento dar para os velejadores, principalmente do Optimist, é desde cedo incorporar essa diferença e entender ela na prática. O que é resultado e o que é desempenho. Né? Os velejadores que têm metas relacionadas ao seu desempenho sempre vão ter um resultado melhor no fim das contas, porque a preocupação deles está sendo em evoluir, em melhorar, em crescer. Né? E isso inevitavelmente vai levar ao resultado. Né? Eventualmente numa regata ou outra, num campeonato pontualmente não, mas ao longo do tempo isso realmente se paga. Né? Então, isso para mim é um dos pontos-chave desse sucesso, digamos, do grande velejador que a gente fala. Legal, Cássio, obrigado. E aí, ainda em relação a isso, você falou a questão do resultado, do desempenho, e eu acho que principalmente para a garotada do Optimist agora, né? Muitos deles entram na água e beleza, agora eu estou em regata, agora eu quero ganhar.
Só que a sensação que dá é que eles esquecem que, primeiro, o resultado ele vai fazer parte do desempenho, como tu falou, e o desempenho vai fazer parte de toda uma questão de atitude que não começou ali com um tiro de 5 minutos. Começou quando ele acordou, a hora que ele foi dormir no dia anterior, como ele se preparou para chegar naquele momento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso e um pouquinho do que a gente está passando. A molecada estava aí comprando passagem para o Sula, daqui a pouquinho ia estar viajando para o Mundial, europeu, se preparando para o Norte, está todo mundo em casa, travado no máximo, correndo regata virtual. Mas a sensação que eu tenho é a seguinte, a preparação não acabou, né? Legal. Uma coisa chave também nessa história toda, Marcos, é a questão da... A gente falou bastante sobre escolhas, né? A escolha da atitude ela tem que ser coerente com o que cada um espera atingir, né? Eu vejo muito isso, assim, principalmente no Optimist, a criançada tendo objetivos super audaciosos de conquistas, de resultados, de se classificar para algum campeonato, enfim, mas tendo atitudes que não são coerentes com isso, né? Então, é super importante entender o que cada uma das escolhas de objetivo exige em termos de comportamento e de atitude, né? Ou seja, o cara que tem como meta ser campeão brasileiro, esse cara ele precisa ter determinadas atitudes de foco, de comprometimento, de disciplina, que não são fáceis de se ter. Agora, a única maneira dele chegar lá é assumindo um comprometimento com essas atitudes. Então, eu vejo muito essa incoerência entre o que eu gostaria de atingir e como eu estou agindo para atingir aquilo, né? E eu vejo muita incoerência nessas escolhas, de a pessoa não entender, ou apesar de entender o quanto custa chegar em determinado objetivo, não conseguir traduzir a sua atitude da mesma forma. Então, eu vejo, por exemplo, agora muito os dois lados da mesma moeda, assim, mas eu vi muitos conteúdos aí agora saindo na internet de pessoas falando, empresas, enfim, mas falando, pô, agora na quarentena aproveite para ler mais, estudar mais, tirar aquele projeto da gaveta, na crise tem oportunidades, aproveite para crescer, se desenvolver, né? Então, meio que numa vibe assim de, cara, aproveite para fazer mais, né? Aproveite para dar um gás, enfim, tem como crescer mesmo na crise. E vi uma outra linha, digamos, de pensamento falando, putz, para que tanta pressão da gente estar sempre fazendo tudo, sempre fazendo tanta coisa? Talvez a quarentena seja justamente uma oportunidade de a gente parar, relaxar, desacelerar, olhar para dentro, né? E, cara, não tem certo ou errado, né? Depende do que tu quer. E aí que eu falo que a escolha da atitude ela tem que ser quarentena ou em casa para fazer um momento de introspecção, de reflexão, de parar, de se acalmar, de perceber o mundo ao seu redor e por aí vai. Não tem nada errado com isso. Depende do que essa pessoa está buscando. Vou dar o exemplo da gurizada do Optimist. O sul-americano que a gente falou está sem data prevista, o Mundial a mesma coisa, a gente está num aguardo aí estamos numa enorme recon em terra desses eventos todos. A gente não sabe quando eles vão ser, eles vão acontecer em algum momento, a gente está aguardando para ver quando. Nesse momento, de novo, a gente tem, né, os velejadores, cada um tem a sua escolha de como reagir a isso. Eu posso pensar, bom, beleza, foi adiado, não sei quando vai ser, vou ficar tranquilão, jogar um videogame, relaxar, esquecer um pouco vela. Cara, ok, não tem problema essa atitude, mas ela tem que estar coerente com o que tu está esperando tirar de resultado. Se tu estava querendo nesse sul-americano ser top 10, ser top 15, ganhar, estar entre os 5, provavelmente essa não é a melhor atitude agora. Provavelmente tu poderia estar aproveitando esse tempo, de novo, a escolha de como agir, né? É muito fácil a gente fazer a escolha automática sem se dar conta de cair na zoeira, de relaxar, de perder o foco. E isso acontece mesmo no próprio campeonato, né, Marcos? No dia a dia de um campeonato desses, quando a gente viaja no time, é muito fácil crianças que estavam super focadas antes chegarem lá e se deslumbrarem com toda a brincadeira, com a galera dos outros países, com o hotel que é diferente, com aquele monte de novidade, gente falando outra língua e por aí vai, e acaba perdendo o foco. Então isso são escolhas automáticas que eles estão fazendo sem se dar conta. Eles estão escolhendo brincar ao invés de levar a sério, muitas vezes no momento equivocado. Isso é uma escolha que eles não estão se dando conta. Então, eu entendo que muitas vezes é difícil se dar conta dessas escolhas. É difícil se dar conta que está escolhendo ficar em casa sem fazer nada,
quando poderia estar em casa fazendo alguma coisa produtiva, por mais que não possa velejar. Então, nesse momento, eles poderiam estar se preparando. Eu assisti, por exemplo, 2 lives sensacionais nos últimos dias, uma do Fábio Pilar, sobre regulagem de velas. Eu vi que tu estava lá, inclusive, e fez umas perguntas. Teve com o Samuca, que a Optimist Brasil compartilhou também sobre estratégia e tática de regata. Teve com o Blue sobre regras de regata. Então, assim, está tendo muito conteúdo que essas crianças talvez nunca tenham tido acesso disponível, e é uma ótima oportunidade deles estarem estudando e aprendendo sobre coisas que eles vão levar para a água depois. Tem milhões de vídeos de regatas, de etapa de Copa do Mundo, de medal race de Olimpíada. Tem uma porrada de conteúdo que eles podem estar assistindo e consumindo. E eu tenho certeza que todos os técnicos deles estão à disposição se eles forem trocar uma ideia por WhatsApp, se quiserem comentar alguma regata assistida em algum vídeo. Então tem muita coisa que eles podem estar fazendo como termos de preparação, né? Não só técnica de estar assistindo vídeo, de estar revendo anotações de treinos que eles eventualmente tenham, de regatas, mas podem estar estudando regulagem de velas, podem estar se preparando fisicamente, tem milhões de opções aí de treinos físicos para se fazer em casa. O próprio cuidado com a alimentação, né? Estando tanto tempo em casa é fácil de perder esse cuidado, de comer qualquer coisa, de comer mais doce. Na Páscoa amanhã, inclusive, não ajuda nisso, né? Mas são escolhas, né? De novo, são sempre escolhas, e o que eu mais bato na tecla é que a escolha seja coerente com o que você está buscando, né? Então, cara, a criança que quer ser campeão, entenda que isso custa certas atitudes e comprometimentos. E se tu não tiver essas atitudes e comprometimentos, não vai chegar lá. Parece uma frase boba que a gente escuta aí, mas é uma das maiores realidades que existe, né? No pain, no gain. E exatamente. Vale para o esporte, vale para o trabalho. No trabalho, você vai levar bronca do chefe, você vai ter que ficar até mais tarde, mas o cara que vai ascender profissionalmente, que vai ter sucesso, independente do que ele rotule como sucesso, se é virar diretor, se é virar presidente, se é ter uma carreira estável, isso vai vir com muito esforço, né, Cássio? O esporte é a mesma coisa. Aquele que desiste na primeira dorzinha não é o cara que vai lá para frente. Aquele que desiste na primeira bronca não é aquele que vai para frente, né? Exato. Então, isso é uma mas verdade. de novo, tá tudo bem o cara não ser o primeiro, né? De novo, para mim, é sempre a questão da escolha, né? O que eu quero? O que eu realmente quero? Eu quero ser campeão ou eu acho que eu deveria querer isso? Né? Eu desejo lá do fundo ser campeão brasileiro, eu desejo lá do fundo ser um velejador olímpico, ou eu acho que eu deveria escolher isso porque meu pai gostaria que eu fosse, ou eu acho que eu deveria querer isso porque eu vejo na TV como é bacana o atleta olímpico lá sendo valorizado, enfim, né? Isso também é uma reflexão super importante, por isso que eu digo da coerência da escolha, né? A gente tem que ter muita clareza se a gente está realmente agindo de acordo com o que a gente quer, e muitas vezes isso passa por entender se a gente realmente quer o que a gente acha que a gente quer. Porque, de novo, tá tudo bem a criança ir para um campeonato e ficar numa boa, não ser super sério, não ser super dedicado, tá tudo bem, desde que ela entenda que isso não vai levar ela para o título. Isso pode levar ela até uma colocação intermediária. E se ela tá bem com isso, se é isso que ela busca, tá tudo certo. Então, de novo, né, a questão da quarentena, de tirar o tempo para relaxar, para desligar, para se conectar, cara, tá tudo bem. Não tem problema isso de forma alguma. Mas a reflexão importante é, isso tá te aproximando do que tu tá buscando enquanto objetivos? Então, isso para mim é o grande lance. É essa reflexão de entender o quanto eu realmente quero alguma coisa e, a partir disso, ser coerente nas minhas atitudes com o que eu estou querendo atingir, né? E isso no Optimist é super delicado. Muitas vezes as crianças acham que querem uma coisa, mas na verdade querem outra. Ou elas realmente querem, mas não se dão conta do quanto aquilo exige delas em termos de atitude. Então, acho que é muito o nosso papel enquanto técnico, enquanto team leader, enquanto pais que estamos acompanhando, ajudar nessas duas coisas, né? Tanto ajudar a criança a entender o que ela realmente quer, porque se ela estiver velejando por os outros, cara, isso nunca vai adiantar. Eu escutei o Bruninho falar na última Copa Brasil de Florianópolis que teve, que o Bruninho ganhou do Robert, inclusive, e para ele foi um momento super marcante na carreira. É um cara que eu admiro imensamente, né, o Bruno Fontes. O Robert nem preciso falar, mas o Bruno é um cara de uma atitude impressionante, assim, né, de uma perseverança, de uma resiliência incomparáveis. E o Bruno, numa conversa, eu estava na época com 470 lá com o Jason, com o Gustavo, né, era seletiva da equipe olímpica e tudo mais, e no último dia a gente desmontando o barco e uma hora a gente parou para conversar com o Bruno, e o Bruno falou, cara, a grande virada na minha vida, como atleta, como profissional, foi o momento que eu entendi a diferença de eu ter uma motivação intrínseca para uma motivação extrínseca. O que isso quer dizer, né? Sem as palavrinhas bonitas. Mas foi quando eu entendi que eu tinha que estar fazendo as coisas por mim.
e não as coisas pelos outros. Não é pelo meu patrocinador, não é pela minha esposa, não é pelo meu técnico, não é pelo meu clube. Tudo que eu for fazer tem que ser por mim, tem que ser porque eu quero aquilo para mim, porque aquilo realmente é um desejo sincero meu próprio. Né? Então, eu vejo esse dilema muito forte na Optimist. Né? Não, e aí eu acho que isso transcende, Marcos, o próprio Optimist, e vai, por exemplo, que nem tu mencionou, para uma escolha de faculdade, uma escolha de profissão, mas é Isso vem, super desafiador. isso vem da maturidade, né? Do crescimento Claro, da pessoa, né? sem dúvida, mas e aí é que eu digo, eu acho que o nosso papel enquanto técnico, team leader e pais acompanhando esse processo é tentar dar esses atalhos Sim. de fazer essa maturidade acontecer, né? Porque eu acho que quanto antes ela vem, cara, muito melhor é. Então, eu passei muito tempo, por exemplo, como velejador, achando que eu tinha que querer aquilo. E, cara, no fundo, no fundo, no fundo, não era exatamente o que eu queria. E se não é exatamente o que eu quero, eu não vou conseguir agir, eu não vou conseguir pagar o preço que aquilo exige. Então, de novo, a criança que acha que quer ser campeão brasileiro, mas não quer lá no fundo ser campeão brasileiro, ele vai ficar muito tempo sofrendo, porque ele não vai ter a atitude que está sendo exigida dele. Então, se um velejador meu, eu enquanto técnico, me diz que quer ser campeão brasileiro, eu vou exigir dele certos comportamentos e atitudes. Só que se ele não realmente quer aquilo ali vai ser um enorme sofrimento, porque eu vou estar exigindo uma coisa que ele nunca vai estar disposto a dar. Porque aquela motivação, aquilo não é o que ele está buscando atingir de verdade. Ele está satisfeito com menos ou não é aquilo que ele está buscando. Então, eu acho que essa reflexão ela é super importante e o nosso papel de ajudar as crianças a entenderem tanto o que elas realmente desejam, acho que esse é o primeiro passo, o que tu realmente quer com isso, o que tu está buscando, o que para ti faz sentido, e no segundo momento ajudar ela a entender então o que exige dela atingir aquilo lá. Então, se ela quer ser campeã brasileira, o que aquilo vai exigir em termos de atitude, de comportamento? O que exige aquilo exige em termos de abrir mão de certas coisas e se dedicar mais a outras, né? Então, eu acho que, de novo, isso é um grande lance não só para o Optimist, para essas escolhas esportivas, digamos, de objetivos, mas até para essas escolhas que vêm logo depois do Optimist na vida de um jovem, como a escolha de faculdade, às vezes de cidade que eu vou morar, de profissão, de caminho a seguir. Isso é super delicado, mas é super importante. Legal. Cássio, obrigado. Você deu uma série de exemplos de fatores importantes de atitude, e principalmente focando no que é a atitude positiva, né? E aí, obrigado também pela resposta de quem que eu vou lembrar mais? Do cara que ganhou ou daquele cara que tinha uma atitude bacana? E eu lembro muito que a gente conversou bastante no Campeonato Norte-Americano, quando a gente se conheceu, e mesmo depois a gente tem conversado bastante, e eu me lembro muito bem de uma coisa, que um dos atletas que você mais admirou naquele campeonato não foi por causa do desempenho, pela forma como ele ia nas regatas, mas não, pela forma como ele se comportava com os técnicos, com o team leader e com os amigos. É um cara que estava ali para oferecer uma ajuda para a sacola, oferecer ajuda para os outros amigos. Então, isso é muito bacana para a garotada também aprender, né? Que a vida ela é feita de degraus. E esses degraus a gente está construindo e escalando à medida que a vida vai andando. E essas pequenas coisas, para o bem e para o mal, vão ser lembradas, né, Cássio? Sem dúvida, Marcos. Eu digo muito assim, o talento ele pode até ganhar um campeonato, né? O talento ele é um sprint, né? Mas a vida é uma maratona, né? E o que vai te levar longe não é o talento, o que vai te levar longe é a atitude, é o comportamento, é a maneira de lidar com os desafios que vão aparecer na frente. Então, de novo, para mim sempre vai ficar muito mais marcado alguém bacana pelo seu comportamento, pela sua atitude, um campeão na sua atitude, mais do que um campeão no resultado da súmula no final. Porque não tem a menor dúvida que a pessoa que é um campeão em termos de atitude, ela eventualmente vai ser o campeão na súmula também. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Né? E tem milhões de exemplos disso na vela e fora dela. Mas um exemplo que eu acompanhei de muito perto, o Gustavo Thyssen, que veleja de 470, com quem eu estou trabalhando já há 1 ano e meio na campanha olímpica para Tóquio. Cara, o Gustavo, no Optimist, por exemplo, era um cara que não tinha como ele performar bem. O cara era super pesado, ele começou tarde no barco, já era grande. Cara, não tinha resultado, não tinha como ele ter um resultado bom. Mas era um cara que desde pequeno entendeu o que o esporte exigia em termos de atitude, de comprometimento. Né? Então foi um cara que chegou super longe numa carreira profissional na vela, tanto em barco de oceano, no 470. Enfim, tem milhões de exemplos que nos mostram isso. Né? O campeão na atitude, ele eventualmente vai ser também o campeão na súmula. Só que é o que a galera muitas vezes confunde essa visão de curto prazo, é achar que aquele campeonato define tudo, é achar que porque o cara ganhou um evento, ele vai ter, enfim, isso quer dizer alguma coisa para frente. E isso é muito nítido a gente ver, e eles eventualmente não, mas a gente com o passar do tempo vai adquirindo esse olhar mais fino de que a diferença está na atitude.
A diferença, sem dúvida, está na atitude. Um exemplo para mim muito, muito claro disso é o Sul-Americano de Paracas, no Peru, se eu não me engano, foi em 2015, o Sul-Americano de Optimist. Cara, o Thiago Quevedo ganhou aquele campeonato. Ele velejou mais do que qualquer outro velejador já velejou no Sul-Americano de Optimist, sem sombra de dúvidas. O cara ganhou quase todas as regatas. Só que por, cara, coisas da vida, né, imprevistos que acontecem, ele tomou um protesto por uma questão de medição, porque ele tinha um moitão de espicha reserva que estava amarrado num cabo no mastro. Uma coisa que a gente nunca tinha visto aquela situação acontecer, nunca tinha tido um protesto daquela situação, tanto que a partir daquela situação se mudou inclusive até as penalidades standard, né, os padrões de penalidade das medições, porque os próprios juízes nunca tinham visto e tinham tido que julgar uma situação daquelas, mas por uma situação dessa ele tomou um protesto, foi desclassificado de 2 regatas no mesmo dia, acabou o campeonato. Se eu olhar essa súmula, se a gente entrar hoje no site da IODA lá e olhar a súmula daquele campeonato, o Thiago é 7º, se eu não me engano, 8º. Mas, cara, para mim, o Thiago sempre vai ter sido campeão pela maneira como ele lidou justamente com esse episódio. Não é por ele ter velejado mais nas regatas que ele ganhou, mas esse episódio aconteceu e no dia seguinte o cara não foi xingar os argentinos que protestaram ele, o cara não foi botar a culpa no universo, o cara não ficou choramingando no quarto. O cara foi pra regata e de novo ganhou as 2 regatas do dia. Como se quem mostrasse e dissesse assim, ó, cara, vocês podem me sacanear, mas assim, ó, eu mostrei que não era esse cara aí que era para ser campeão e o campeão sou eu, né? Então, esses exemplos para mim eles valem muito mais, tanto que eu lembro disso até hoje, tenho certeza que não vou esquecer desse episódio tão cedo, mas a atitude faz muito mais um campeão do que o resultado na súmula, isso é uma certeza. Legal. Cássio, eu tenho um costume, desde muito novo, muito de ler biografias. É uma paixão que eu tenho. E várias biografias de esporte. Uma, por exemplo, do Michael Jordan, que ele diz exatamente isso que você falou da questão do esforço, né? Talento, ele vai te levar, talvez, a algum ponto. Mas o esforço vai te levar muito mais longe, né? Todo mundo, óbvio, a molecada inteira, mesmo a mais nova, sabe quem é Michael Jordan, quem foi Michael Jordan, né? E ele é um cara que ele dizia que 98% é esforço e 2% é talento, né? Tanto que ele não conseguiu, no primeiro draft da faculdade, entrar e depois treinou, do college, na verdade, da escola, treinar e se tornou o que era. E um outro grande exemplo foi o que morreu há muito pouco tempo, né? Me fugiu o nome dele agora. Kobe Bryant. O Kobe Bryant, que tem a filosofia do Mamba Mentality, que era a mesma coisa, né? Se eu não me engano, ele foi o pior jogador do primeiro ano da escola e depois de 3 anos saiu como o melhor e bate ali pau a pau com o Michael Jordan como o melhor atleta da história. E fora vários outros exemplos, né? O Bernardinho, que depois de ser campeão olímpico, no dia seguinte, o que o time estava fazendo? Treinando. Por quê? É mais difícil se manter do que chegar lá. E eu acho que isso que é importante a garotada ter isso na cabeça, né? E Cássio, atitudes negativas. Eu acho que é uma outra coisa legal para essa garotada olhar e saber e falar, putz, não é isso que eu quero, não é essa a imagem que eu quero deixar. Como lidar com isso? Fala um pouquinho disso, Cássio. Legal. Olha, algumas atitudes negativas que eu vejo acontecerem muito e que elas vão exatamente contra as coisas que a gente está dizendo, principalmente em campeonatos, né, Marcos, nos dias de regata, assim. A frase do Michael, se eu não me engano, é de que o talento ele ganha jogos, mas é o trabalho duro que ganha campeonatos, uma coisa nessa linha, né? Mas qualquer biografia que a gente lê de qualquer atleta de ponta, ela vai falar de comportamento. E é uma coisa curiosa porque a gente, no dia a dia, pelo menos da vela que a gente acompanha, a gente tem muita carga horária dedicada a treinamento técnico, em água, tático. A gente investe muito tempo na questão técnica. A gente investe muito tempo no ajuste do material, a gente investe muito tempo em todas essas questões. Agora, a gente não tem, muitas vezes, o treino da atitude, né? A gente não tem o exercício da atitude, a gente não tem o exercício de perceber comportamentos. Isso foi uma das grandes mudanças que a gente teve na flotilha do Veleiros, que é uma das flotilhas que eu acompanhei mais de perto nos últimos anos, mas com o Juan, quando chegou, né, o Juan Senra, que hoje está na CB Vela, ele quando chegou no... Agradecer, ele está fazendo várias perguntas aí, colocando várias coisas super interessantes e até agradecer essas perguntas dele e os comentários. Obrigado, Juan. Legal.
Perfeito. Agora acabei de ver um comentário dele aqui sobre essa questão do velejador passando para veterano por idade e não por afinidade a competir, né? Então, justamente essas escolhas, né? O que que a criança quer e o quanto ela está realmente alinhada com aquele contexto onde ela vai entrar agora. Mas o Rua, quando chegou lá na flotilha do Veleiros, para mim, e eu já falei isso para ele várias vezes, que foi para a gente uma grande lição e para mim foi uma grande inspiração de como trabalhar o próprio Optimist, é justamente essa questão comportamental, né? O Juan começou a trabalhar muito mais do que questões técnicas, a questão de comportamento da flotilha, de como é que as crianças lidavam com o material, de como é que elas lidavam com a sua organização, de como é que elas lidavam entre elas, de como é que elas lidavam com horários, com o próprio uniforme de velejo. Então não era uma questão técnica sobre o que elas estavam fazendo. A questão ali que o Juan estava trabalhando com eles não era o que deveria ser feito, ou assim, o barco tem que estar alinhado dessa forma. Isso era o menos importante, como o barco estava alinhado. O que importava era a atitude que estava implícita por trás daquilo, que é uma preocupação constante o tempo todo com todos os aspectos que vão afetar o teu desempenho, né? E essa atitude de comprometimento, essa atitude de organização, essa atitude de disciplina foi o grande lance. Então, isso é uma coisa que eu vejo que nos falta muito, muitas vezes, na programação, no trabalho, no desenvolvimento dos velejadores, que é atentar mais para a atitude. E existem maneiras de a gente exercitar a atitude, exercitar comportamento. Eu comentei várias vezes ao longo dessa nossa conversa agora sobre o quanto, muitas vezes, as crianças fazem, não só as crianças, mas a gente, em geral, as pessoas fazem escolhas automáticas que a gente não se dá conta, né? Ou seja, a gente instintivamente opta por uma maneira de reagir ou de agir a determinada situação sem a gente se dar conta que a gente está fazendo aquela escolha. Ou seja, ela vem automaticamente, ela vem instintivamente. O primeiro passo para a gente desenvolver atitude é começar a perceber como é que a gente está agindo instintivamente. Que maneira está sendo essa de agir que a gente está tendo. Ou seja, uma dica que eu deixo para principalmente a gurizada do Optimist que está assistindo é começar a refletir. Lembrem de situações de regatas que vocês largaram mal, que vocês montaram uma boia mal, ou que vocês foram mal na regata. Como é que vocês tendem a agir depois? Como é que vocês estão reagindo a isso? Em geral, que escolha automática, sem se dar conta, vocês estão fazendo? Vocês estão escolhendo se desmotivar, vocês estão escolhendo ficar bravo, vocês estão escolhendo culpar alguém no mundo ao redor de vocês, ou vocês estão escolhendo entender o erro de vocês, focar na próxima regata, buscar um aprendizado a partir daquilo, né? Isso já é um exemplo de atitude negativa versus atitude positiva, que é a pergunta que tu acabou de fazer, né? O que é o exemplo de atitude negativa? Para mim isso é um exemplo clássico, né? A criança que monta uma boia mal, que vai mal numa largada, ou que chega mal numa primeira regata do dia, e essa criança se desmotiva, ela perde o foco na próxima regata, ela bota a culpa no vento, ela bota a culpa no barco, ela bota a culpa no técnico, ela bota a culpa, né? Aquela brincadeira de que a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, né? Então, assim, cara, é sempre uma questão de escolha. Como é que tu vai reagir a isso? E tu tem a possibilidade de escolher isso. Eu tive um episódio agora super bacana com o Gustavo Glin na seletiva lá de Floripa do Mundial, que ele no último dia tomou as duas bandeiras amarelas, né, as duas no último dia, uma na primeira regata do dia, outra na segunda regata do dia. Então, na segunda regata do dia, que era a penúltima regata do campeonato, o cara que estava ali a princípio tranquilo para a vaga do Mundial, que era o grande objetivo dele, foi para a rua e botou em jogo, botou em xeque todo aquele trabalho que era desde o brasileiro, né, todo aquele resultado que a gente sabe que é super longo, um trabalho super complexo. E ali ele chegou no meu bote chorando imediatamente, óbvio, né, ficou triste com a situação, e eu falei para ele, cara, tu tem no máximo 10 segundos para escolher como é que tu vai reagir a isso. Tu pode ficar chorando aqui no teu barco, eu entendo isso totalmente, tu vai estar triste, vai estar desmotivado, é uma opção tua, tu pode escolher dessa forma. Ou tu pode entender que a única coisa que tu pode fazer de bom agora é focar na próxima regata, porque é a última de todas, e se tu não estiver focado vai ser pior do que foi essa. É uma escolha que tu tem para fazer e tu tem 10 segundos para fazer essa escolha. E ele teve uma capacidade incrível, cara, de na mesma hora engolir o choro, olhar para fora e falar, cara, beleza, mas eu vi que estava dando mais direito, eu acho que na próxima, sabe, ele trocou a chave. E é uma escolha que ele fez, né? Então, esses exemplos de atitudes negativas, a gente perder o foco, da gente se desmotivar, da gente botar culpa e achar culpados para as coisas, cara, isso tudo não nos ajuda em nada, né? A gente achar culpados para as coisas, essa regata disso, daquilo, cara, isso nunca vai resolver, não é isso que vai ajudar em nada. Então, a criança que chega desesperada, olhando súmula, fazendo matemática já no primeiro dia de campeonato, isso é uma atitude muito negativa para eles. Essa fixação no resultado e não no desempenho. A criança, quando volta de um dia de regata, cara, no máximo passar um olho na súmula para entender, dar um check se a posição tá certa, né? Se eu cheguei no lugar que eu deveria ter chegado, se não teve nenhum erro ali da serra anotando, ou se por acaso, né, eu não vi que eu escapei, tem que recorrer, alguma coisa assim. Mas, cara, é uma passada na súmula e teu foco, tua atenção, tua energia tem que estar no teu desempenho.
que estar conversando com o teu técnico, tem que estar anotando, tem que estar assistindo o trekking quando tem o trekking num evento internacional. Eu tenho que estar preocupado com o meu desempenho. O que eu fiz errado hoje que eu posso fazer melhor amanhã, né? Então, essas são as diferenças de atitudes negativas e positivas. E uma das que eu vejo, assim, que eu acho mais... das que eu acho piores de todas, é quando as crianças começam a se rotular e se julgar pelo resultado. Então começa a julgar que o cara legal é o cara que está ganhando regata e o cara que não está ganhando, ele não me interessa, não é um cara que eu vou trocar ideia, não é um cara que eu vou ser amigo, porque esse cara vai mal, ele não vai se classificar para o Sul-Americano. Cara, aí eu acho que a gente está perdendo o foco do que realmente interessa, né? E de novo, a gente está olhando para o resultado acima de qualquer coisa e a gente não está entendendo o que o esporte é de verdade. Então, para mim, atitudes positivas é nunca ter aquela conversa que sempre rola ali de bastidores de, cara, tu já ganhou. Cara, isso bota uma pressão enorme no cara ali, sabe? Isso é uma grande sacanagem que tu tá fazendo com o teu amigo quando tu vê que o cara tá bem e fala, pô, não, tu já ganhou, não, tu já tá no Mundial, tu já tá no Norte-Americano, fica tranquilo. Cara, isso é uma enorme de uma pressão, né? Ah, não, tu tá belejando em casa, né? Esse campeonato é teu, tá no teu bolso. Ou o contrário, né? Pô, meu, não, tu não vai te classificar, que isso, tá louco? Ó, tá vela aí, tu não vai ter como. Então, esse tipo de conversa, assim, olhando sempre para o resultado, para mim são atitudes muito negativas. E a atitude positiva, ela sempre vai ser o inverso. A criança não ter medo de perguntar, né? Isso eu acho que é outra escolha inconsciente que eles fazem. Mas é muito comum numa reunião, depois de um treino, numa reunião, depois de uma regata, a gente tem exemplos de situações que a gente vai tentando explicar para as crianças e entenderam, e fica aquela cabecinha assim que a gente sabe que não entendeu. Mas ali é uma escolha que ela está fazendo, né? Ela não entendeu, ela não sabe o que a gente está querendo dizer e ela opta por não perguntar, ela opta por fingir que sabe, porque talvez isso vai parecer que ela é mais legal, qualquer coisa parecida. Então, de novo, são escolhas que ela está fazendo e que muitas vezes ela não está se dando conta, né? Então, para mim, atitudes positivas, cara, anotar sempre. Para mim, eu sempre queria essa obrigação de, depois de um treino, depois de uma regata, toda reunião, obrigatoriamente é com caderno, para anotar o que a gente está conversando, né? Um processo de aprendizagem exige esse registro, essa reflexão mais aprofundada. Fazer perguntas, sempre, isso é regra para qualquer técnico que tu perguntar. Os melhores velejadores são os que mais fazem perguntas. Eu lembro do Luquinhas aí, que ganhou tudo agora brasileiro, seletiva, que foi terceiro no Norte-Americano ano passado. Cara, o Lucas não parava de perguntar em todas as reuniões, né? E muitas perguntas que os outros achavam bestas, ele fazia. E, cara, isso é um baita exemplo positivo. Isso é uma atitude super bacana da parte dele, porque ele não está se preocupando se os outros estão achando legal ou não. Ele está sendo sincero com ele mesmo. Cara, eu não sei, eu preciso saber isso. E isso é uma atitude extremamente positiva. Então vai desde essas coisas pequenas, de fazer pergunta, de anotar, de assistir um trekking depois de uma regata, e até coisas um pouco mais complexas quanto essa dedicação, de eu entender o que eu estou buscando, entender meu objetivo e ter atitudes coerentes com o que eu quero atingir, né? Então, para mim, esses são alguns exemplos. Ô, Cássio, maravilhoso. E eu vou te pedir uma dica para os pais. E aí, se você me permite não concordar, por favor, seja bem explícito. Eu acho que o que você falou dessa pressão psicológica, muitas vezes até inocente, inconsciente, de falar, pô, vai lá, você está correndo em casa, putz, você é o cara que mais treina, você tem que ganhar, realmente é prejudicial. Eu vejo, e quando eu fui técnico há muitos anos atrás, eu tento, com as crianças que eu tenho mais intimidade, muito putz, você precisa de ajuda? Se precisar, eu estou aqui. Parabéns pelo seu esforço. Parabéns pela sua dedicação. Eu acho que essas são palavras simples, né? Que você precisa de ajuda, parabenizar o esforço, parabenizar a dedicação, que isso faz com que a pessoa vá para cima. E o que você dá de dica para os pais? Tipo, pelo amor de Deus, não faz isso. Não é pensando no esporte, mas pensando na vida. Cara, uma das coisas, de novo, que eu acho mais difíceis, assim, eu entendo que é extremamente difícil para os pais é proteger do que é impossível proteger, né? Então, muitas vezes os pais ficam numa ânsia de proteger a criança de frustrações ou de derrotas. Isso é uma ilusão, né? Todos nós vamos ter derrotas e frustrações na vida e proteger, né, a criança disso no esporte, dentro desse ambiente controlado, que é o optimista, que é a vela, cara, é um grande desserviço e que eu entendo que é instintivo do pai. É horrível, né, para o pai. Eu fui técnico da minha própria irmã mais nova, então eu entendo um pouco do que é esse sentimento misto ali, mas ao mesmo tempo é importante a gente entender que é um desserviço enorme à criança a gente ficar tentando privar ela ou evitar que ela tenha frustrações, derrotas e dificuldades. É justamente nesses momentos que ela mais vai poder crescer, é justamente esse aprendizado que ela mais vai levar para a vida dela depois do Optimist ou depois que ela parar de velejar eventualmente, enfim. Então, isso para mim é um grande lance, assim, não tentar privar a criança de ela
se frustrar de alguma forma, né? Ou de ela enfrentar uma derrota. E junto com isso vem para mim o segundo mais importante, que é eu vejo muitos pais querendo fazer pelos filhos, porque vai facilitar a vida deles. Está facilitando a vida deles agora, mas está dificultando muito lá na frente. Porque a criança que se acostumou a ter alguém fazendo por ela, quando ela tiver que fazer por ela, e isso eventualmente sempre vai acontecer, em algum momento da vida isso sempre vai acontecer, ela não vai saber fazer, ela fica dependente de alguém, ela fica insegura, ela não consegue tomar a própria decisão, isso trava ela, né? Então, uma das coisas que eu mais vejo acontecer na Optimist é os pais com uma ânsia muito grande de fazer e resolver pelas crianças, seja arrumar o barco, seja fazer um protesto, seja regular a vela, seja escolher como é que vai treinar. Então, todas as vezes que eu vejo os pais tentando fazer pelas crianças, Oi, Cássio. caímos. Deu 1 hora. Quando dá 1 hora, ela dropa e eu confesso que eu não fui um bom timekeeper aqui, não consegui pegar exatamente o horário. Mas acho que está quase todo mundo de volta aí já. Já estamos com 36 pessoas. Acho que podemos continuar. A gente pegou até você falando do desserviço dos pais de fazer, porque inexoravelmente na vida vai ter que se virar sozinha e você não aprendeu. E o esporte é uma coisa que ajuda muito isso, né? Se a gente privar no momento do esporte deles aprenderem, quando tiver uma dificuldade na vida, na escola, na profissão, ele não vai ter aprendido como o esporte poderia ajudar, né? Então, se você puder continuar daí, Cássio, te agradeço. Exato. Aí eu acho que vem muito do que a gente estava falando da escolha da atitude coerente para o próprio pai refletir na sua condução com a criança. Porque 99% dos pais de Optimist que eu conheço não botaram a criança para velejar no Optimist porque tem como grande aspiração que essa criança seja um atleta olímpico profissional da vela. A grande maioria dos pais que eu conheço de Optimist botaram os filhos para velejar porque entendem que é uma prática extremamente relevante na formação de valores, de comportamentos, de caráter dessa criança que está se desenvolvendo. Então, se o esporte é para ser uma grande formação disso tudo, e ele é um ambiente controlado, o pai não pode se deixar levar pela emoção de querer que o filho ganhe o campeonato. Que, de novo, a gente está olhando para o resultado daí. A gente não está olhando porque a gente realmente quer como objetivo, que é o desenvolvimento da criança. Então, a criança que vai mais se desenvolver não é necessariamente a criança que está ganhando. Não é necessariamente a criança que está vencendo o campeonato. É a criança que está conseguindo, de uma maneira consciente, enfrentar seus desafios, lidar com derrotas e crescer em termos de atitude e desenvolvimento. Então, toda vez, de novo, que eu vejo que o pai está fazendo pela criança, eu entendo que é um paradoxo na própria escolha do pai ou da mãe, enfim, de quem está acompanhando. É um próprio paradoxo nessa escolha. Pô, eu estou botando meu filho para velejar porque eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele aprenda a lidar com dificuldades, eu quero que ele aprenda a tomar decisões. Mas se eu estou querendo tudo isso e eu estou fazendo por ele todas essas coisas, cara, não estou fazendo o que eu gostaria, né? Minha atitude está desalinhada com o que eu esperava de resultado. Então, vem de novo aquela reflexão da atitude, da maneira de agir e dessa escolha ser coerente, né? Então, claro, eu não estou falando que os pais não têm que apoiar, eu acho absolutamente essencial a presença dos pais, o apoio. Cada criança tem uma maneira diferente de lidar com isso. Eu, particularmente, detestava quando meus pais estavam assistindo a regata da água, eu não gostava, mas já tive milhões de velejadores que preferem muito que os pais estejam e adoram quando o pai e a mãe estão lá assistindo. Então, claro que vai muito de cada criança esse limite de participação, de envolvimento dos pais. Agora, o que eu acho que tem que ser um cuidado é tanto essa questão de não estar fazendo pela criança, quanto principalmente, não é nem fazendo no dia a dia, mas fazendo as escolhas por elas, que é o que a gente falou agora há pouco, né? De cada uma das crianças ter muito claro para si, ter essa reflexão de o que eu realmente quero atingir. E é muito comum que essas crianças estejam só projetando desejos dos pais, muitas vezes.
né? Então, projetando o que o que elas acham que os pais gostariam que elas estivessem fazendo, o que elas acham que os pais gostariam que elas estivessem atingindo. E aí fica uma coisa super torta, porque, de novo, vai ser um processo meio sofrido para a criança, porque não é o que ela quer. E ela está sempre buscando atingir algo que não é para ela. E ela não vai ter o comprometimento e dedicação necessária porque ela não tem aquela motivação intrínseca necessária para aquilo. Então é um processo que acaba ficando meio torto. Então acho que também é um cuidado super difícil de se ter, mas ao mesmo tempo super importante, dos pais não influenciarem nessas escolhas de objetivos, de norte para essa criança. Né? Dar o espaço para ela decidir, dar o espaço para ela refletir, tentar evitar ao máximo trazer esses julgamentos, né? Até mesmo em relação ao que a criança considerou bom ou ruim, né? Eu vejo também muitas vezes a criança voltar insatisfeita com o resultado e o pai tenta, para não ver o filho sofrendo, não, mas pô, foi super bom. Cara, a criança ela tá desenvolvendo aquele julgamento. É importante ela ter esse senso crítico. É importante ela ter esse nível de pensar, cara, esse 15 para mim foi bom ou não foi bom? Então, em vez do pai tentar só convencer a criança de que aquele 15 é bom ou é ruim, é fazer ela refletir sobre por que aquele 15 eventualmente é bom ou não é, né? Ou é ruim ou não é. Então, se a criança chega super triste porque tirou 15 na regata, tentar explorar mais aquilo em vez de já trazer um julgamento, né? Uma definição. Não, o 15 é bom, o 15 é ruim. Em vez de tentar colocar nas caixinhas, fazer a criança refletir sobre aquilo e ela mesma criar o próprio julgamento, né? Esse 15 para mim, não foi bom, mas tudo bem não ter sido bom. Né? Não precisamos sofrer por isso. Né? Ok, não foi bom, mas e aí, de novo, foco no desempenho, né? Não foco no resultado. O que a gente pode fazer para na próxima ser 8? Né? Então, o apoio do pai e da mãe, eu acho que é absolutamente essencial, a proximidade, a criança sentir esse apoio, esse suporte é fundamental. Agora, eu acho que começa a ficar um pouco torta a coisa para a própria criança e para o próprio pai, quando as decisões, o julgamento, as escolhas, a gente começa a não saber mais quem é que está fazendo. Eu acho que aí é que acaba entrando esse conflito. Ô, Cássio, 2 comentários. Um, eu acho que é muito importante, aí, tanto para as crianças como para a vida profissional, o grande papel do líder não é aquele que fala o que a pessoa tem que fazer, mas que ajuda a pessoa a pensar para que a pessoa tome a decisão e tome a decisão segura daquilo ali. Independente se aquilo ali vai te trazer o sucesso ou não, mas você tomou a decisão pensando nos seus próprios parâmetros, né? Então é uma coisa que eu vejo muito. E eu admiro muito os técnicos que não, antes da regata chega e fala, ó, larga, vai para a esquerda. Não, ensina a criança a pensar o que ela tem que fazer. Ele pode até dar indício, mas ele não vai falar o que ele tem que fazer. Porque você está ensinando a ganhar a regata, outro você está ensinando a velejar, a pensar. E eu acho que esse é que é o grande papel do líder, né? Perfeito. Tem um modelo que a gente trabalha, inclusive, falou, né, de lideranças. Tem um modelo que a gente trabalha, inclusive, no desenvolvimento de lideranças. Na Prime C a gente usa muito isso, que é os 5 níveis de controle. A gente tem, num extremo, controle total, controle ponderado, o meio termo, autonomia ponderada e autonomia total. Então, o que esse modelo quer dizer? Né? O controle total é quando eu decido tudo sozinho, né? Então eu decido pelos outros, né? Então eu vou decidir onde é que a criança, por exemplo, eu enquanto técnico, eu decido o material que a criança usa, eu decido onde é que ela vai largar, eu decido que lado ela vai trabalhar no contravento, eu decido tudo por ela, né? Eu decido o que ela vai comer, eu decido que hora ela vai dormir, isso eu tendo o controle total. E autonomia total seria o oposto, né? Então a criança tem total autonomia de ela decidir onde é que ela vai largar, de que vela ela vai usar, de que ela vai comer, de que horas ela vai dormir. Ela se autogoverna sozinha. Eu não acho que nenhum dos dois extremos é positivo, mas o que eu entendo que tem que ir acontecendo conforme a criança vai amadurecendo é ir migrando do controle para a autonomia de forma gradual, não de uma forma de uma maneira, né, brusca, de uma vez só. Mas a criança, aos poucos, ela tem que ir tendo essa maior autonomia de decisão e o pai, os pais e o técnico tem que ter um alinhamento de que autonomias são essas que a gente está dando. Então a criança aos poucos ela tem que receber a autonomia, porque isso, e aí de novo trazendo para o contexto da liderança que tu falou, isso é a parte essencial do desenvolvimento de times. Então a gente trabalha esses conceitos, né, esses 5 níveis de controle, justamente quando a gente está trabalhando com grupos de líderes que estão enfrentando alguma dificuldade na gestão dos seus times ou até mesmo no desenvolvimento desses times. Por que acaba acontecendo no modelo de controle total? Tu garante que sempre as coisas vão funcionar como tu quer que funcionem, mas tu não está desenvolvendo ninguém para funcionar daquele jeito. Porque tu está controlando, tu está fazendo racional, tu está tendo julgamento, tu está tendo senso crítico. Né? Então, o controle total ele só funciona em casos muito extremos, de muita
imaturidade, seja do time, né, que o líder lá na empresa está gerenciando, seja da criança, no nosso caso aqui do Optimist, de muita imaturidade, ou seja, quando a criança é muito nova, a criança começa a velejar com 7, 8 anos, o controle total ele vai fazer sentido porque é muito perigoso, com aquele nível de maturidade tão baixo, tu expor a criança para autonomias. Pode ser perigoso aquilo, né? Então, obviamente, acaba fazendo sentido. Ou em situações que o risco é muito grande, né? Então vamos imaginar um barco navegando, ou tu tem o capitão lá do barco, tem o skipper, ou quem está no leme, enfim, o comandante do barco lá conduzindo o barco, tem 15 pessoas na tripulação. Para determinadas situações, o comandante tem que ter a voz de comando total. Determinadas situações de risco da tripulação, de uma manobra, ele tem que ter uma voz de comando que ninguém vai discutir ou vai dar uma opinião contrária. É aquele ponto final. Porque o mastro vai quebrar, porque a gente vai bater numa pedra, porque vai encalhar num banco, enfim, situações de risco, de imediatismo e de muito risco, o controle total ele vai fazer sentido. Agora, sempre que a gente está querendo desenvolver pessoas, a gente tem que migrar para um modelo de maior autonomia. É só botando as pessoas nessa posição de maior autonomia, e de novo, de uma forma gradual, que essas pessoas vão desenvolvendo a capacidade de opinar, de julgar, de refletir, de escolher, né? E principalmente acabar lidando com escolhas erradas. Isso é parte do processo. Vai ter escolha errada. Conforme tu vai dando autonomia, a pessoa vai fazendo escolhas muitas vezes que não são as melhores, ela vai sim se frustrar com isso, ela vai sim errar de alguma forma, mas sem isso ela não vai crescer, sem isso ela não vai desenvolver, né? Ela vai estar sempre fugindo de fazer escolhas. Um ponto que tu comentou também que eu queria só valorizar, Marcos, tu falou sobre a questão de os pais valorizarem o esforço, né? Teve uma pesquisa feita, eu não lembro agora o ano, mas foi por uma pesquisadora de educação nos Estados Unidos, em que ela fez uma pesquisa com um grupo de crianças de quinta série, assim, de cerca de 11, 12 anos de idade, em que ela rodava primeiro um mesmo teste, passava um teste para toda a turma, o teste igual para todo mundo. As crianças preenchiam o teste, a professora recebia, avaliava, e independente do resultado das respostas, da quantidade de acertos, metade das crianças tinham um feedback que era: parabéns, tu deve ter te esforçado muito, e a outra metade recebia um teste, o resultado escrito: parabéns, tu é muito inteligente. E a ideia era justamente avaliar o impacto que se tem em valorizar talento, inteligência, coisas que são natas, digamos assim, em relação ao esforço, né? E aí, como é que aconteceu o resto da pesquisa? A professora depois passava o mesmo teste de novo, o mesmo nível de dificuldade, né? Não exatamente as mesmas perguntas, mas o mesmo nível de dificuldade, e avaliava, comparava as respostas do primeiro com as respostas do segundo. Então, o mesmo nível de dificuldade, mas metade das crianças tinha sido elogiada por ser esforçada e metade das crianças tinha sido elogiada por ser inteligente. E teve um aumento de performance muito maior nas crianças que tinham sido elogiadas pelo esforço do que nas que tinham sido elogiadas pela inteligência. E, além disso, numa terceira rodada, a professora deixou que eles escolhessem. Agora vocês têm a opção de escolher fazer um teste mais difícil ou fazer um teste mais fácil. Vocês podem escolher. E existe uma relação muito direta entre as crianças que foram elogiadas pelo esforço e escolherem testes mais difíceis. Estarem mais preparadas e mais... O elogio pelo esforço, a valorização do esforço, ela é muito mais poderosa do que a valorização pela inteligência, inclusive podendo ser essa valorização pelo talento, pela inteligência contraprodutiva, porque a criança fica querendo se proteger daquilo, ela fica querendo continuar sendo inteligente. E se ela erra, ela não é inteligente. Se ela erra, ela não é talentosa. Então ela começa a fugir do erro, ela foge da dificuldade, ela não cresce. Então, a valorização do esforço ela é muito mais produtiva justamente por isso. Ela vai motivar a criança a buscar novos desafios e ela vai motivar a criança a enfrentar erros. E é assim que ela vai crescer mais. Ô Cássio, um comentário, e aí pô, já somos amigos, fique à vontade em concordar, discordar e refutar. Mas eu acho que isso leva um pouquinho para uma pergunta que foi até feita na palestra, no bate-papo com o Robert, e muitas crianças têm isso na cabeça. O Optimist é só o começo. O cara pode não ser um excelente ou um bom velejador no Optimist e se tornar um cara excepcional no futuro, eventualmente até um atleta olímpico, né? Então, é muito importante entender isso. É um caminho. E esse caminho, uns amadurecem mais cedo, outros têm um desenvolvimento por fatores N que não é aquele. Tem caras que vão rápido pra caramba, mas depois entram numa curva estável, né? Então, é muito importante a garotada entender que o Optimist é só o começo. Depois tem vela jovem, depois tem o adulto. E outra, tem vela para a vida inteira. Que esporte a gente vê um cara de 70 e tantos anos velejando, como um Dino Pascolato, que veleja de Star até hoje,
em condições de brigar e correr campeonato e se divertir e eventualmente até ganhar campeonato, né? E teve uma pessoa que pediu dicas de livro. E eu acho que esse estudo que você falou, Cássio, se eu não me engano, é do livro do Mindset, da Carol Da Dweck, Carol né? Dweck. Se eu não me engano. Isso, Carol É um, Dweck. Dweck escreve D-W-E-C-K, né? isso. Para as crianças, talvez seja uma leitura ainda pesada hoje. Eles conseguem pegar um resumo do livro até no YouTube e ver, que eu acho altamente recomendável. Mas tem um outro livro que chama Outliers, que também mostra um Sim. pouquinho dessa questão, que é um livro sensacional. Então, se eu puder dar a dica de 2 livros, um é esse Mindset, que o Cássio colocou, e o Outliers também é um livro muito bacana. Não sei se você tem dica de mais algum livro aí legal para isso tudo que a gente está conversando, Cássio. Sim, esses dois seriam os primeiros. A gente está bem sintonizado na dica. O Outliers é muito, Não, muito bom. Não combinamos, não combinamos, mas Outliers é um livro muito bom mesmo nesse sentido. O Semente da Vitória, do Nuno Cobra, é um livro sensacional, já mais antigo. muito legal. O Nuno Cobra, ele era treinador da Ayrton Senna e fala muito sobre esse poder da mente, o poder da visualização mental como preparação do cérebro. O Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, é um livro sensacional também. E depois eu posso até deixar para ti, Marcos, para eventualmente até quando se registrar no YouTube, lá dá para deixar embaixo ali o registro das listas de leitura na descrição do vídeo. Posso passar mais alguns depois, mas esses 4 aí como referência inicial seria uma baita leitura já, sem dúvida. Cássio, a gente está avançando aqui no tempo, você também controla e fala, gente, eu tenho mais 5, 10 minutos, porque do jeito que está indo o papo, a gente fica mais um tempo. Mas eu queria só um comentário teu, essa questão da ajuda dos pais. E eu vejo também, em alguns casos, até alguns técnicos. E eu acho que muitas vezes falta marinharia para essa garotada hoje em dia. Eu arrisco dizer que daqueles 30 que estão ali melhor no brasileiro, talvez se cair a espicha na regata ele não consiga colocar de volta. Talvez não saiba montar o barco com aquela precisão que é necessário. Tem velejadores no Brasil que são excepcionais, como, por exemplo, Torben, o Lars, próprio Robert, que eles sabem a diferença de você estar em conexão com o teu barco e você saber o detalhe, que, por exemplo, mexer a quilha dentro da regra 1 centímetro para trás ou para cima vai fazer a diferença. Você montar um modelo diferente de um leme pode revolucionar a classe. O que você tem? E, de repente, até uma coisa legal para esse momento que as crianças estão presas em casa, o que eles podem fazer? Montar e desmontar a vela 30 vezes, colocar e tirar a espicha, pulando que nem Saci Pererê. O que eles podem melhorar nessa conexão com o seu material, com o seu barco? Legal. Quando tu falou a cena, né, de uma criança que tem a espicha caindo no meio da regata e não sabe colocar, me vem 2 coisas na cabeça, assim, imaginando essa cena. A primeira delas, e de novo, a que eu acho mais comum e realmente mais importante, é a atitude que está envolvida nisso, né? Então é a criança se deparar com uma situação inesperada, que ela não previa, que ela não achou que ia acontecer, e como é que ela reage, como é que ela lida com aquilo, né? A grande maioria das crianças no optimista não maduras ainda, pelo menos, entra em desespero, né? Ou não sabe o que fazer, o que a gente brinca, né? Cola as placas, assim, né? Então congela, chora, se desespera, né? Então, de novo, é uma escolha de como agir, né? E essa atitude frente ao desconhecido é um elemento super importante de ser trabalhado. Então, acho que tem uma questão comportamental aí, primeiro. Mas, em termos técnicos, de novo, a gente falou antes, né? Tem inúmeros conteúdos online hoje disponíveis na internet, né? Desde Amir Klink, de Lars e Torben, live com o Robert, com o Bruno, com o Samuca, com o Fábio, né? Então, conhecimento técnico hoje não falta, essa gurizada, né? A garotada toda optimista, numa geração já nativa digital, tem muita facilidade de descobrir isso, né? Então, para mim, de novo, o que falta para essa galera aí, em termos de conhecimento técnico, de mariania, de cuidado com barco, de preparo, isso tudo pode ser resolvido
de novo, com uma atitude alinhada com o que essa criança está buscando. Então, basta procurar no Google, no YouTube, conversar com pessoas da sua rede, porque todo mundo aí da galera do Optimist tem o seu técnico que conhece um monte de gente, ou o próprio técnico pode trazer esse conteúdo. Então, isso também vai da atitude da criança de ir atrás, de querer aprender esse tipo de coisa, de pedir para o técnico falar sobre isso, né, de cobrar do técnico esse tipo de aprendizado. Ou se o técnico não traz, ou se a criança não tem o técnico, não está no clube, de novo, né, de uma maneira extremamente autodidata, a criança pode fazer isso pela própria internet, com vídeo, com conteúdo, de várias formas. Então, acho que a resposta acaba caindo de novo na questão da atitude, do comportamento, de ir atrás e fazer por onde. E eu acho que aí o grande ponto do nosso bate-papo, Cássio, é principalmente a garotada que está aí. Estou vendo que tem garotada que está classificada para o Mundial, que está classificada para o Europeu, norte-americano, asiático, estão assistindo aí a live. E muitos que estão aí aprendendo, crescendo e tem um objetivo lá na frente. Como é que vai ser o meu dia amanhã? O que eu vou fazer diferente do que eu fiz até hoje nesse momento de confinamento? O que eu vou cuidar? Eu vou começar a ver vídeo, tem várias regatas de gold medal, de torneios da World Sailing, tem vários. Ontem eu estava assistindo uma live muito legal da equipe italiana, mostrando no detalhe como é que era a montagem do Marco Gradoni, o cara que ganhou 3 mundiais seguidos. Putz, tem que ver, temos que assistir. Então, a pergunta para a molecada, eu acho que todos os moleques têm que se fazer, e as meninas, a garotada do Optimist o que eu vou fazer diferente amanhã? O que eu vou mudar na minha atitude? O que eu vou fazer para estar pronto para o sul-americano, para o mundial, para o europeu e para o estadual, que vai começar quando tudo isso acabar? O que eu vou fazer diferente para ser melhor do que eu sou hoje? Faz sentido, Cássio? O que você comenta aí? Cara, faz muito sentido e eu acho que agora, Marcos, nesse contexto que eles estão vivendo, a grande oportunidade é de começar mudanças de hábitos. Né? Então, eles estão com mais tempo livre, eles estão com menos compromissos, eles estão mais tempo em casa. É uma ótima oportunidade de começar a construir hábitos. Hábitos de estudo sobre a própria vela, né? Não estou falando nem estudo da escola, mas estudar a vela, né? Estudar artigos, leitura. Pô, essa gurizada toda hoje tem já inglês desde que começa a escola, então eles têm boa base de inglês, tem Google Tradutor, então tem muito conteúdo no site da Old Sailing, tem blog falando sobre estratégias de largada, estratégias de regata, ajuste de vela, enfim, tem muito, muito, muito conteúdo disponível. Então, de novo, né, é questão de hábito deles de estudarem, de buscarem conteúdo, de buscarem trocar informação entre eles, de ter um treinamento físico constante dentro de casa. De novo, né, eles podem, se encostando na parede de casa, fazer aquele exercício, por exemplo, da cadeirinha, que a gente faz muito, né, um isométrico para trabalhar a parte muscular inferior. Enfim, o Átila aí é um cara, né, todo mundo do Optimist no Brasil conhece o Átila, é um cara que tem muito conhecimento sobre atividades específicas para o Optimist, né? Não é nem só específico para a vela, mas exercícios de preparação física específica para o Optimist. Então, assim, hábitos alimentares, hábitos de preparo físico, hábitos de estudo, de reler anotações dos seus treinos, dos seus campeonatos, de conversar com o seu técnico, de estudar. E quando eu falo hábitos, é uma grande oportunidade justamente porque eles têm espaço hoje de começar a criar horários na sua agenda, de começar a criar padrões e que esse momento agora sirva para essa mudança de hábito ser incorporada. Né, de eles encararem de uma forma diferente, de eles encararem de forma mais alinhada com o que eles estão esperando de resultados, eles agirem de uma forma mais coerente com o que eles esperam atingir. Né? Então, essa construção de hábitos eu acho que é essencial. Né? Pode ser uma grande oportunidade de mudança para eles hoje. E junto com isso, um exercício que eu sempre gostei muito, e eu dou a dica para vários dos meus velejadores, é um exercício de visualização mental. Né? Então, eu não tenho todo o aprofundamento científico e teórico para dar justificativa, mas o exercício de visualização, ele de certa forma, e eu vou explicar de uma forma extremamente leiga aqui nesse caso, mas ele de certa forma prepara o cérebro para estar naquela cena que tu está criando na própria cabeça. Então, assim como a gente prepara o corpo e prepara o exercício do movimento físico no toque do barco, na preparação física, tu preparar a mente para estar fazendo certas coisas, tomando certas decisões, fazendo certas escolhas, também é uma preparação extremamente importante. Então, visualizar, e quando eu falo visualizar, não é visualizar o resultado, é de novo visualizar desempenho, que a gente falou antes, né? Então, a criança deitar a cabeça no travesseiro antes de dormir, por exemplo, em vez de ficar vendo uma série, em vez de ficar jogando um joguinho, em vez de
de ficar fazendo coisas que não serão produtivas para os objetivos que ele tem, ele poder dedicar esse tempo a uma visualização. Cara, o que seria a regata perfeita dele? Né? Hoje, o que seria uma regata perfeita? Então, ele visualizar ele antes de descer para a água, chegando no clube, ele revisando os cabinhos da vela dele, ele passando por cada uma das etapas, de cada uma das escolhas, das decisões que ele tem que tomar ao longo de um dia, e ele vai preparando o cérebro para aquilo. Isso não deixa de ser um treino. A Mayra Aguiar, que é uma judoca gaúcha, que foi medalhista olímpica, já foi campeã mundial algumas vezes, a Mayra ela ficou muito tempo antes de uma Copa do Mundo em recuperação de uma lesão. Ela teve que fazer uma operação, que eu não lembro qual foi, e ela ficou muito tempo em recuperação, sem poder fazer treino, e ela teve um preparo único e exclusivamente nesse sentido, em que ia um técnico com ela na cama de hospital, na cama do quarto dela, e ficava fazendo com ela, repassando cada detalhe de movimento. Então fazia ela pensar e sentir na mão dela, agarrando o kimono do adversário na gola, ela sentindo o tecido no dedo, ela sentindo o cheiro do adversário próximo, o suor, o cabelo, ela fazendo a força, sentindo a força no braço, o peso que ela tinha que sustentar, derrubando o adversário no chão. Então, assim, super detalhadamente, fazendo uma preparação mental de visualização de cada elemento envolvido naquela construção do resultado. Ou seja, cada um dos elementos do desempenho da Mayra, no caso. Né? Então, a criança poder fazer isso também é um hábito extremamente saudável de visualização, de preparando a cabeça e se acostumando. É como se fosse contando uma história que a cabeça vai ficando mais preparada para encontrar depois. Você vai criando padrões que a mente busca replicar. Né? Então, esse exercício de visualização eu acho super bacana, também um ótimo hábito, junto com o hábito de estudos, junto com o hábito de cuidado com a alimentação, junto com o hábito de preparação física. Né? Todo esse conjunto é essencial para um atleta, para quem quer desempenhar de qualquer forma. Legal, Cássio. Eu tenho lido cada vez mais a questão da mentalização, da meditação, como isso é positivo para qualquer aspecto da vida, né? E um pouquinho do que você está falando é quase um processo de meditação, né? Ou seja, em vez de correr a regata virtual, que todos eles estão correndo, e a propósito é super legal, porque de uma forma ou de outra eles estão ali brincando de estratégia, tática, tem uma coisa ali, mas é começarem realmente a fazer, eu não diria nem uma regata, é fazer um dia de regata mental. Ou seja, genial isso que você falou. Acho que é uma coisa que provocar aí os pais, se a gente puder ajudá-los a chegar e desenvolver isso, eu acho que é um aspecto muito bacana. Ontem eu estava até, não sei se foi um vídeo ou alguma coisa que eu estava lendo, do Michael Phelps, que quando ele estava começando a segunda campanha olímpica dele, o treinador chegou e falou, olha, hoje você vai fazer o treino de uma forma diferente. E, by the way, como é que ele fazia o treino? Como ele estivesse indo para uma competição. Ele se preparava, escutava música. Todo o treino dele tinha a mesma rotina de uma competição. E o treinador chegou e falou, ó, você vai fazer tudo, você vai escutar o seu nome sendo chamado, você vai subir no bloco, você vai subir, mas na hora que você subir no bloco, eu vou apagar todas as luzes do ginásio. Ele, treinador, mas eu vou nadar no escuro, eu não vou ver nada. O objetivo é esse mesmo. Para quê? Para você ir desenvolvendo sensações, instintos que numa hora vão ser diferentes. E aí parece que na Olimpíada seguinte aconteceu um caso que caiu a luz e ele conseguiu fazer a prova de uma forma extremamente diferenciada, né? Ou seja, essa questão da sintonia mental é super importante, né, Cássio? Sim, sem dúvida. Deixa duas perguntas para a gente avançar. E aí podemos fechar com essas duas? Tem mais alguma na pauta? Fechamos. Eu vou até fazer uma provocação aí para os técnicos que estão assistindo. Eu vi que o B está aí, você está aí, o Juan está aí. Uma ideia que me surgiu é fazermos aulas virtuais 2 vezes por semana nesse período de confinamento. Por Zoom, o que quer que seja, que todo mundo possa interagir. E até vou conversar com o Átila, de repente tá super legal o desafio, mas alguma coisa dele fazer com todo mundo conectado no mesmo horário. Eu acho que principalmente pensando no time Brasil, esse time que vai para o Sula, vai para o Mundial, vai para o Europeu, vai para os campeonatos internacionais, se a gente, o Juan já deu o ok dele, valeu Juan, a gente poder planejar isso é super legal. Então, para a gente fechar, qual a sua recomendação do time Brasil e o seu fechamento? Atitude para a vida. Legal. Para o time Brasil, a minha primeira recomendação é
tirem esse tempo para fazer uma reflexão sincera, profunda, individual com vocês mesmos de o que vocês querem, né? E sejam muito sinceros, o que vocês realmente querem atingir e sejam coerentes com isso, né? Ou seja, parem um momento para pensar o que vocês querem desses campeonatos, o que vocês querem atingir nesses campeonatos, se é um objetivo de colocação, se é um objetivo de desenvolvimento, de aprendizagem. Definam um objetivo e ajam de maneira coerente com esse objetivo. Se o objetivo de vocês é ter um resultado top, vocês precisam ter uma atitude top desde agora, né? Isso é uma construção, isso não é lá no dia, na hora que vai acontecer. Então, minha primeira recomendação é: pensem com calma, com vocês mesmos, o que vocês querem e planejem essas atitudes, esses hábitos que a gente estava falando, de forma coerente com esse objetivo. Essa é a grande dica. De dica para a vida, de novo, Marcos, eu volto lá para o início da nossa conversa e muito provavelmente várias pessoas que estão agora não estavam lá no início, então acho que também vale reforçar. Mas para mim, a grande lição que a vela nos proporciona para a vida, e é o que eu mais levo e é o que eu mais vejo ter valor para as pessoas quando eu compartilho, é essa reflexão, esse entendimento de que não importa o que aconteça ao nosso redor, a gente sempre tem o poder de escolher como é que a gente vai agir. Eu acho que entender e se empoderar dessa escolha, entender que isso realmente é verdade, que a gente sempre tem a capacidade de escolher como é que a gente vai agir, isso é o grande lance, né? Acho que a partir daí muitos horizontes se abrem, muitas desculpas param de existir, muitas barreiras somem, porque a gente entende que, independente do que aconteça, a gente pode escolher como é que a gente vai encarar aquela situação, a gente pode escolher como é que a gente vai lidar com aquilo. Isso é sempre uma escolha nossa e de mais ninguém. Ninguém pode fazer isso pela gente, ninguém vai fazer isso pela gente. Cabe só a gente escolher como lidar com cada uma dessas situações. Então, para mim, essa é a grande lição para a vida aí. Legal. Cássio, sem palavras para agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade. Cara, bate-papo excelente, um aprendizado para a vida. Vai estar gravado, eu vou subir lá no nosso canal do YouTube. E eu queria reforçar a minha grande admiração pelo ser humano, pelo profissional e pelo líder. Eu acho que essa é a palavra principal que resume que você é. E tão importante a garotada, todo mundo, todos os atletas, verem em você realmente um exemplo do que o esporte pode fazer e o que o esporte pode ensinar para a gente pela vida. Cássio, obrigado e espero que tenha sido proveitoso para você também. O compromisso do Cássio é transformar isso num artigo que ele vai disponibilizar aí nos canais digitais e passar para a turma do OP e da Vela. Legal, Marcos. Tá prometido esse artigo aí. Queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou aí. Fui vendo vários nomes aí, pô, ídolos meus aí acompanhando, técnicos, amigos, colegas, enfim, foi muito bacana essa oportunidade aí. Obrigado pelo convite e seguimos juntos aí. Acho que a Optimist é, de novo, uma grande escola, não só para a vela, não é só a formação da vela, mas é uma formação da vida, e acho que isso faz ser tão apaixonante essa classe e tudo que envolve ela. Então, seguimos juntos aí apoiando ela. Legal. Cássio, obrigado. Pessoal, essas ideias malucas a gente vai fazer acontecer. Vamos pensar em duas aulas semanais aí à noite, alguma coisa de um treinamento acompanhado com Átila. E semana que vem vai ter mais uma live, vai ser com o Xande Paradeda, já está marcado, a gente vai divulgando durante a semana aí. Cássio, obrigado a participação de todo mundo. Desculpem o problema inicial de conectividade, mas foi maravilhoso o bate-papo, grande aprendizado. Valeu. Obrigado, Valeu, Cássio. Marquinhos. Um abração. Valeu. Tchau, tchau.